Sejam bem-vindos a Invest, me chamo Leonardo e através desse canal eu compartilho com vocês um pouco de conhecimento sobre finanças. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as principais vantagens de uma consultoria financeira. Antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações aqui no sininho logo acima para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. A primeira vantagem que a gente consegue identificar dentro de uma consultoria financeira é a economia de tempo. Então você imagina que você tem a sua rotina, você vai todo santo dia para o seu trabalho, bate ponto, se preocupa em exercer a sua função laboral e você não tem tempo para poder se preocupar com investimentos e decisões importantes relacionados a investimentos que você precisa começar a desenvolver ao longo do tempo. A consultoria financeira, ela vai conseguir pegar na sua mão e te levar do ponto A para o ponto B da maneira mais segura possível. Então você imagina que você é um médico, um advogado, um engenheiro, um farmacêutico, um nutricionista, um psicólogo e já tem a sua rotina laboral. Vai ser da onde você trabalha, vai ser fruto do seu suor que você vai conseguir ter o maior investimento na construção do seu patrimônio, que é o seu salário, é a sua remuneração mensal, é a sua função que você estudou para estar ali desenvolvendo e fazendo dinheiro com aquilo. Muitas das pessoas se preocupam muito em tentar ficar achando o pote de ouro, ficar tentar achando o melhor produto de investimento, aquele com maior rentabilidade, aquele produto que vai resolver a vida da pessoa e começa a entrar numa espiral de decisões que acabam prejudicando a construção de patrimônio dessa pessoa. Então você imagina que você tendo a preocupação em trabalhar, em ganhar dinheiro, fazer renda extra para poder alimentar uma carteira de investimentos, é muito mais saudável do que você ficar passando o tempo, perdendo tempo, achando que vai ter condições de ficar analisando o produto de investimento, que vai conseguir sozinho ficar analisando ações, que vai conseguir sozinho ficar analisando taxas de renda fixa. Isso tudo dentro de uma consultoria, a gente consegue amarrar pilares profissionais com profissionais capacitados que faz uma entrega de um produto com qualidade, que consegue orientar o cliente a tomar decisões corretas, a prevenir esse cliente de cometer erros graves que prejudicam a construção de patrimônio. Então você imagina uma consultoria financeira, a gente gosta de usar muito a analogia de um GPS. Você imagina que você está no controle, né? Você vai para sua casa, você vai para o seu trabalho todo dia e percorre o mesmo caminho e joga no GPS esse caminho para você ir todo dia para esse destino final. Vai ter momentos que esse GPS vai te direcionar por um caminho diferente, porque justamente ele está te prevenindo de um congestionamento, de algum acidente que teve no caminho, de alguma paralisação, e ele vai te direcionar de uma forma que você chegue no seu destino final da maneira mais segura possível. Não necessariamente é da maneira mais rápida, mas ele quer que você chegue no seu destino final. Então, a consultoria financeira, a gente consegue usar muito essa analogia, porque é o cliente sempre no comando, conosco, consultor financeiro, dando esse suporte direcional para ele, avisando dos melhores caminhos, protegendo ele de risco, avaliando produtos de maneira mais profissional. Esse é um dos primeiros pilares da consultoria financeira. Um outro pilar muito importante é o planejamento para a independência financeira. É aquela, você não sabe nem onde você está e nem aonde você quer chegar. O que você precisa fazer para ter o melhor direcionamento com isso? A consultoria financeira consegue, através de um olhar macro e individual, trazer para você quais são os melhores cenários possíveis. Poxa, será que faz sentido tomar essa decisão agora? Será que talvez você só não está trocando a linha do tempo? Não seria mais interessante fazer esse movimento depois e por agora ir por esse caminho que é mais saúde, que você vai encontrar uma saúde financeira melhor no futuro? Ou não? Compensa já você se expor a esse risco? Compensa você fazer esse investimento? Basicamente, dentro da consultoria, você consegue ter todo o suporte de planejamento
onde você vai conseguir sair do seu ponto A, trilhar um caminho com segurança e atingir aquele ponto B da maneira mais segura possível. É você se planejar agora para daqui a 15, 20 anos conseguir ter um resultado positivo e seguro com isso. Outra vantagem muito interessante dentro da consultoria financeira é a eliminação do conflito de interesses na recomendação de investimentos, pessoal. O que seria isso? Hoje é muito comum você ver um modelo de trabalho onde profissionais são remunerados, tá, através de recomendações de produtos de investimento. Esse, a princípio, é o modelo mais abrangente que nós temos no Brasil, que inclusive é proibido na Inglaterra desde 2012. Esse modelo se chama Commission Based. O Commission Based nada mais é que você se conectar a alguma instituição financeira, um profissional se conecta à sua conta e a princípio você imagina que é tudo gratuito. Só que esse profissional, ele faz a remuneração dele através da recomendação de produtos. E não necessariamente esse produto ele é interessante para o cliente, mas com toda certeza ele vai ser interessante para a instituição e para o profissional que está recomendando ele. Então, não é mais uma questão de se a pessoa está fazendo isso com uma má índole ou se ela está fazendo isso para prejudicar o cliente. É que o modelo de trabalho, o commission-based, coloca esse profissional à beira de uma decisão difícil, porque ou ele faz o salário dele e às vezes maximiza os lucros, ou ele deixa de ganhar e dá um resultado mais interessante para o cliente. É possível ter boas recomendações e o cliente também sair satisfeito? É possível, só que a gente sente que muitas das vezes existe uma falta de transparência nessa comunicação, né? O cliente às vezes ele não fica sabendo nem que isso existe e é recomendado produtos para ele onde ele não necessariamente vai sair ganhando. Então é aquela história, né? O mercado financeiro parece um grande atacadista e não necessariamente tudo aquilo que tem dentro desse supermercado é interessante para a sua saúde física, até mental, né, vamos dizer. O mercado financeiro é isso. Não necessariamente todo tipo de produto que tem disponível, ele é benéfico para o cliente. Então é muito importante a gente ter esse olhar crítico. E dentro de uma consultoria financeira, isso é muito mais inteligente. Isso é praticado de uma maneira mais saudável, porque o modelo de remuneração de um consultor financeiro, ele é através de uma taxa fixa. Então o cliente, ele fica sabendo de tudo que ele está pagando, de tudo que ele está fazendo, qual que é a ação necessária, o que ele está sendo, qual que é o custo que ele está tendo de operação. A gente tem esse olhar crítico de estar entregando tudo isso para o cliente, que anteriormente no outro modelo, quando só existia o commission based, não era tão entregue assim de uma maneira tão transparente. E com tudo isso, né, tendo em vista esse modelo de trabalho que prejudica até a imagem do profissional que está do outro lado, que é meu colega de profissão, inclusive, tudo isso acarreta que às vezes a gente tem um desenvolvimento na rentabilidade do cliente abaixo do esperado, sendo que a gente poderia estar maximizando esse retorno do cliente. Porque numa consultoria financeira, a gente leva muito em consideração o crescimento patrimonial. Então, a rentabilidade desses produtos de investimentos vão interferir sim. Só que a gente tem outros temas como custo de operação, que às vezes está embutido ali numa recomendação de produto, que o cliente não consegue identificar. E com a consultoria financeira, a gente consegue entregar isso para ele de uma maneira mais transparente. Por quê? O consultor de investimentos, ele não pode ser remunerado pela recomendação de produto. Ele é remunerado por uma taxa fixa negociada entre o cliente e o consultor. Ou seja, o meu maior conflito de interesse é que o patrimônio desse cliente cresça o máximo possível, porque dessa forma o salário, a remuneração desse consultor vai crescer também. Então é desse jeito que a gente trabalha. Então você imagina que a gente não tem conflito de interesse, a gente não tem ligação com instituição financeira alguma. Eu consigo ajudar o meu cliente na corretora Josézinho, na corretora Mariazinha, na instituição financeira Paiá, no banco XT, no banco BKK. Então, pessoal, vocês entendem que com algumas analogias,
é possível identificar que a consultoria financeira, ela é uma empresa que pega na sua mão e ajuda você a investir em qualquer lugar que você queira investir. Lógico, às vezes a gente vai ter algumas parcerias com algumas instituições que se plugam à nossa consultoria, só que não necessariamente a gente está interligado àquela instituição. A gente é um parceiro, a gente precisa dessa instituição para poder fazer as alocações e o relacionamento é muito importante, só que a gente não tem o interesse em permitir que o cliente seja menos remunerado porque aquela instituição precisa ganhar mais, entendeu? Então é um trabalho muito mais voltado pró cliente, tanto que a nossa certificação é a mesma de um gerente de banco. Então a gente consegue ter noção e entendimento de tudo o que se passa naquela instituição. Só que o nosso ponto é, e aí, parceiro, beleza? A gente precisa de vocês, é um trabalho mútuo, só que aqui nós estamos para defender os interesses do nosso cliente. Então, qual que é o melhor produto de investimento no momento? Qual que é a taxa? Qual que é a taxa que a gente consegue aí melhorar para o nosso cliente? E assim, montar uma parceria, um relacionamento saudável, onde que exista a manutenção da conta daquele cliente naquela instituição que é parceira para o cliente e ao mesmo tempo o cliente seja remunerado através de aplicações inteligentes, com risco muito bem definido, com uma projeção de ganho mais interessante, que beneficie o cliente, porque o banco já vai ter a remuneração dele de base, de praxe, porque ele é o intermediador disso. Então é muito comum, isso faz parte. Só que a gente não pode deixar que esse cliente pague, às vezes, por uma recomendação de produto simples, né? A gente precisa ter, às vezes, um trabalho que seja muito mais transparente e esse cliente saiba para onde está indo o dinheiro dele, o que está sendo feito com o dinheiro dele, qual que é o período de carência que esse produto vai precisar ficar investido, qual que é essa análise de liquidez que esse cliente precisa num raio de 60 dias, num raio de 90 dias, num raio de 1, 2 anos. A gente não pode simplesmente pegar o patrimônio desse cliente e travar por 5 anos e fazer com que ele se vire quando ele precisar ter um dinheiro na mão, quando ele precisar de uma emergência, de uma urgência, quando ele tiver algum imprevisto. Então, basicamente, é uma das principais vantagens da consultoria não ter esse conflito de interesse na recomendação de produtos. E automaticamente, um outro pilar muito interessante é a melhora no rendimento dessa carteira desse cliente. Por quê? A partir do momento que eu não tenho mais esse conflito de interesse, eu vou buscar produtos que consigam maximizar e de uma maneira mais eficiente aumentar essa rentabilidade no longo prazo. Às vezes a gente fala de questão de 0,5, 0,25 de diferença e às vezes a gente não imagina qual que é o resultado disso num raio de 15 a 20 anos, entendeu? Então isso pode chegar lá na frente e através do planejamento financeiro para aquele cliente, a gente falar, olha, a gente conseguiu aqui antecipar a sua aposentadoria em 2 anos, porque a gente teve uma eficiência de rentabilidade muito mais interessante ao longo desse tempo. Porque isso é muito mais inteligente do que a gente chegar e falar, olha, a gente vai precisar atrasar pelo menos 3 anos aí a sua aposentadoria, você vai precisar ficar aportando mais. Então, vocês entendem que é algo muito mais pensado e direcionado em benefício do cliente. Outra vantagem sensacional que nós temos dentro da consultoria da Portfel é a gestão de risco feitas por profissionais, né? Então você imagina que ao mesmo tempo que você bate o ponto todo dia para ir para o seu trabalho, existem pessoas na Portfel que batem o ponto e vão analisar produtos de investimento todo santo dia, analisar se aquele produto ele está dentro da diligência, se aquele produto está trazendo risco ineficiente para os nossos clientes, se aquele produto é interessante para ser recomendado. Ou seja, não adianta a gente, como pessoa física, como investidor comum, achar que a gente vai chegar final de semana, pesquisar alguns vídeos no YouTube e se sentir o melhor analista possível, né, de investimento, que a gente vai conseguir montar uma carteira sozinho de investimento e fazer ela dar resultado consistente no longo prazo, que a gente vai conseguir construir o nosso patrimônio, fazer esse crescimento patrimônio ser linear, fazer esse crescimento patrimonial ser saudável, né, evitar riscos desnecessários, tudo isso sozinho.
sendo que existem profissionais que vivem disso, que vivem para poder analisar o mercado, que vivem para poder fazer estruturas de investimento, que vivem para poder fazer uma alocação inteligente, que vivem para poder avaliar questões de diversificação. Tudo isso você consegue encontrar dentro de uma consultoria financeira. E na Portfel não é diferente. Todo santo dia a gente tem profissionais que vão para a Portfel fazer análise de produtos de investimento para poder estar colocando na prateleira onde esses produtos serão recomendados para os clientes. Então, é um trabalho muito mais focado, direcionado, com bagagem, com base técnica e com caráter profissional, que é o mais importante, onde a gente consegue tentar entregar o máximo de resultado possível de acordo com o perfil de cada cliente. Então, pessoal, é muito fácil da gente entender que uma consultoria financeira, ela engloba várias vantagens, né? No vídeo anterior, aqui, né, que a gente conversou um pouco sobre os pilares da consultoria financeira, a gente consegue entender pilares como planejamento financeiro, como a área de investimentos, pilares como proteção patrimonial, pilares como tomada de crédito inteligente, câmbio, soluções para empresas, wealth planning. Então a gente tem todo um ecossistema que faz com que a consultoria financeira ela foque muito no crescimento patrimonial, porque muitas das vezes a gente fica muito atrelado à rentabilidade, a retorno e não se depara com as coisas que estão ao redor de tudo isso. Então a consultoria financeira ela preza sim por uma boa entrega na rentabilidade, mas ela vai te ajudar a prevenir e economizar imposto, a prevenir e evitar riscos desnecessários e perdas com isso, e também a ter uma eficiência de operacionalização. Então você imagina que o consultor de investimentos, a gente consegue te dar todo aquele suporte que outrora você iria ter que demandar tempo com isso. Você ia ter que ficar se preocupando em fazer os investimentos, você ia ter que ficar se preocupando em fazer as suas análises, e aqui você consegue fazer uma terceirização de tudo isso, fazer com que você esteja no controle, mas esteja com pessoas profissionais ao seu redor, te dando o melhor direcionamento para você tomar as melhores decisões, tomar decisões conscientes de acordo com seus investimentos, tomar decisões conscientes para questões financeiras no futuro, ajudar você de fato a ter em volta de você profissionais que vão te capacitar para atingir o seu resultado da maneira mais segura possível. Agora comenta aqui embaixo para a gente dar uma analisada. Você conhecia todo esse tipo de vantagem que uma consultoria financeira poderia proporcionar para os seus clientes? Então, se você já gostou desse vídeo, dá like, se inscreva no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Vamos para cima, investir é coisa séria, mas não precisa ser complicado.